Para a última palestra do seminário Andifes, a Educação no Futuro, eu convido para moderar a mesa Educação no Futuro o presidente da Andifes, magnífico reitor Ricardo Marcelo Fonseca. Convido a magnífica reitora da UFRJ, a professora Denise Pires Carvalho. Já estamos aqui com o nosso convidado, o ex-reitor da Universidade de Lisboa, professor Antônio Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa. Muito obrigado, Lívia. Por favor, professora Denise, professor Nova, por favor. Eu quero, nessa nossa última mesa desse nosso seminário, registrar a satisfação de termos aqui a presença do professor Nova, assim como da nossa querida anfitriã, junto com as outras instituições, aqui do Rio de Janeiro, a professora Denise Carvalho, reitora da UFRJ. Certamente todos perceberam um pouquinho a estrutura do nosso evento, né? Ontem nós tivemos discussões que foram riquíssimas, em que a Andifes logrou articular e catalisar a relação com as entidades de várias naturezas, nas diferentes mesas, colocando a nossa Associação dos Reitores das Universidades Federais um pouco no centro da articulação sobre a reflexão da educação do futuro. Nesse seminário que nós, um pouco ambiciosamente, estamos tentando olhar para frente, nesse contexto pós-pandêmico e pós-pandemônio também, pós-pandemia e pós-pandemônio, né? E que é um momento sempre bom da gente refletir. E aqui eu faço o registro, professora Maria Rita, que esse é o nome do livro do nosso professor da UFPR, né? Pandemia ou Pandemônio, professor André de Macedo Duarte, lá da Filosofia, da UFPR. E acho que nenhum desfecho poderia ser melhor do que, com essas mesas já dessa sexta-feira, tanto a nossa mesa anterior, quanto essa, que é um pouco a conferência final, aonde, agora sim, nesse momento, nesse dia, a ideia é elevar a reflexão teórica em alguns aspectos para que a gente possa pensar de maneira, digamos, intelectualmente mais articulada a educação no futuro. Como já dissemos ontem, esse é um primeiro seminário em que vão se seguir, logo na sequência, ano que vem, uma série de outros que vão ser mais focados, mais temáticos, de problemas centrais. Quero dizer a todos os colégios e fóruns que estão aqui agora que a participação de vocês na articulação desses seminários mais focados será fundamental. A Andifes vai precisar estar conversando com vocês, inclusive, ao refletir sobre a estruturação deles. Mas aqui, até para a gente encerrar esse ano tão peculiar, a ideia é que a gente encerre com essa reflexão aberta, né, olhando para o futuro, pensando o futuro com liberdade. Então, a presença do professor Antônio Nova, ex-reitor, reitor emérito da Universidade de Lisboa, com uma trajetória tanto para a área da educação, mas não só, conhecida de todos nós. Tivemos essa sorte imensa do professor Nova estar aqui no Brasil, está aqui na UFRJ, sendo hospedado pela nossa anfitriã UFRJ nesse período, e termos, da parte dos dirigentes das universidades federais brasileiras, essa potência da produção do conhecimento no Brasil, junto com as universidades públicas e estaduais brasileiras, aqui ouvir a voz, enfim, do professor Nova. E termos a professora Denise para fazer, enfim, essa discussão, esse debate, ela que dirige essa potência também, a maior universidade federal brasileira, a UFRJ. Registro, portanto, essa imensa satisfação e já, imediatamente, concedo a palavra ao professor Nova. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, presidente da Andifes, à reitora da UFRJ, a todos os reitores, a todos os dirigentes aqui presentes,
É uma grande honra para mim, um grande prazer poder dirigir-vos. Acho que não vou utilizar isto, afinal. Dirigir-vos algumas palavras neste encerramento do vosso encontro. Eu tinha pensado inicialmente, um pouco o convite também da intermediação da reitora do UFRJ, era para vos falar um pouco da questão da formação de professores e da importância das universidades públicas brasileiras terem um novo compromisso com a formação de professores. Percebi depois que a expectativa era um pouco mais ampla, então vou fazer duas falas breves, na verdade uma primeira parte sobre uma reflexão mais ampla sobre as universidades e uma segunda parte, 15 minutos cada uma, mais centrada sobre a formação de professores e a necessidade de novas políticas públicas na área da formação de professores. Eu, nos últimos anos, estive envolvido no último relatório da Unesco, aliás, apresentado na conferência em Barcelona, em que tive a possibilidade de estar com alguns reitores das universidades públicas brasileiras, o relatório da Unesco sobre reimaginar juntos os nossos futuros um novo contrato social da educação. É o terceiro grande relatório da Unesco, não sobre o futuro, mas sobre os futuros da educação no plural. Portanto, a Comissão Internacional acrescentou um S à sua missão e falou de futuros da educação. É um relatório, sobretudo, sobre educação básica, mas em cada capítulo fecha com reflexões sobre o ensino superior, sobre uma reflexão de projeção do futuro da educação. E, simultaneamente, estive também envolvido na última grande, eu julgo que nós em português dizemos cimeira, mas julgo que vocês dizem cúpula, não é? Cúpula Summit das Nações Unidas, o Transforming Education Summit, que, como sabem, teve lugar agora em setembro, não é? E que foi a grande cúpula mundial sobre a transformação da educação, tanto da educação básica como da educação superior. São dois processos em que eu estive envolvido nos últimos anos e, num certo sentido, as pequeninas coisas que tenho para vos dizer resultam deste meu envolvimento nestes dois processos, nestas duas dinâmicas mundiais. No caso do relatório da Unesco, nós consultamos cerca de 1 milhão de pessoas no mundo. E nesta consulta de 1 milhão de pessoas no mundo podemos perguntar-nos duas coisas. O que tinham para nos dizer sobre o futuro este 1 milhão de pessoas? E a resposta é nada. Não tinham nada para nos dizer. Isto é, cada vez que este 1 milhão de pessoas procurou prever, antecipar, adivinhar o que seria a educação do futuro, disseram puras banalidades. Não tivemos ao longo destes 3 anos de trabalho nada de verdadeiramente muito interessante sobre o que seria uma projeção da educação do futuro. Tivemos algumas daquelas coisas meias futuristas, não é? Das tecnologias, da inteligência artificial, etc. Mas verdadeiramente não encontro, e eu li centenas, dezenas de milhares, centenas de milhares de documentos sobre esta matéria, nada de muito relevante. As pessoas não têm nada de muito relevante a dizer sobre o futuro, porque cada vez que o tentam antecipar, adivinhar, prever, acabam por dizer puras banalidades. Porém, as pessoas tinham coisas muito interessantes para nos dizer quando nos falavam sobre o que estavam a fazer. Não tanto o que estavam a tentar adivinhar para o futuro, mas e o que é que estavam a fazer? O que é que estavam a fazer em reação à pandemia? O que é que estavam a fazer nas suas instituições básicas, da educação básica e da educação superior? O que é que estava a acontecer um pouco em todo o mundo em reação à pandemia, mas também de dinâmicas inovadoras sobre o futuro? E aqui havia e há coisas muito interessantes que estão a acontecer em todo o mundo, em todos os países, em todas as instituições, de forma fragmentada, é certo, de forma muitas vezes pontual, mas com elementos muito interessantes. E isto levou-nos a dizer, que foi o subtítulo que repararam que eu pus nesta minha conversa convosco, que precisamos de muita humildade e de muita coragem. Precisamos de muita humildade em relação ao futuro,
de muita humildade em relação à previsão do futuro, de muita humildade para não sermos arrogantes em relação ao futuro, para não criarmos uma lógica de arrogância em relação ao futuro, mas desta humildade precisamos também de muita coragem. E a coragem é a coragem de conhecer o que já se faz, a coragem de reconhecer o que já se faz, a coragem de dar apoio ao que já se faz, a coragem de criar condições para que coisas novas possam surgir. É esta a coragem que precisamos na educação e nas universidades, a coragem de conhecer, de reconhecer e de apoiar muito de muito interessante que já se faz nas nossas instituições e que por vezes nós ignoramos, que por vezes não conhecemos suficientemente bem, que muitas vezes não reconhecemos e que, regra geral, não apoiamos, antes pelo contrário, muitas vezes desapoiamos, porque a estrutura burocrática das nossas instituições, porque a rigidez das nossas instituições nos impede muitas vezes de permitir que grupos de cientistas, que grupos de pesquisadores, que grupos de professores, que iniciativas individuais, que iniciativas coletivas possam ganhar alguma dinâmica, possam ganhar algum fôlego e são muitas vezes encostadas, desapoiadas, marginalizadas e é para isso que precisamos de coragem, a coragem de conhecer e reconhecer o que já se faz e apoiar muitas dessas iniciativas. E curiosamente, devo-vos dizer para espanto meu, este senhor, que é o Presidente da República de França, Emmanuel Macron, que é uma personalidade política pela qual eu pessoalmente não nutro uma grande admiração, mas o Emmanuel Macron fez há 2 meses e meio, um grande discurso, não sei se foi ele que o escreveu ou não, mas foi ele que o leu, não é? Um grande discurso no dia 25 de agosto de 2022, na abertura do ano escolar em França, e fez um discurso em que disse: eu estou a falar a partir do sistema educativo mais centralizado, mais verticalizado, mais burocratizado, mais napoleónico, por definição, que existe no mundo, mas ouçam o que eu tenho para vos dizer. E o que o Emmanuel Macron tinha para nos dizer, e disse-o perante os reitores de todo o país, reitores em França não são reitores de universidades, são os grandes dirigentes das academias, não é? Mas também os presidentes de universidade, que são os nossos reitores, os grandes dirigentes da educação, perante o seu governo, disse: não esperem nada de nós. Nada do que vai ser transformador na área da educação vai vir nem do ministro, nem do governo, nem dos dirigentes, não esperem nada de nós. Tudo o que vai acontecer de transformador na educação nacional, que é aquela frase forte para definir a educação nacional francesa, vai vir dos professores, vai vir das escolas, vai vir de iniciativas concretas, vai vir de projetos concretos e a única responsabilidade a que eu nos chamo coletivamente, enquanto dirigentes da educação, é para criarmos as condições para que estas iniciativas, para que estes projetos possam ser apoiados. Isto é o melhor que nós podemos fazer. E dizia o Macron, e quem vos fala é o presidente do sistema educativo de um país que tem o sistema educativo mais centralizado, mais burocrático e mais rígido e que sabe que não vai ser por uma nova reforma, nem por uma nova lei, nem por um novo currículo, nem por uma nova orgânica, nem por uma nova instrução, nem por uma nova iniciativa central que alguma coisa vai mudar, vai ser exatamente ao contrário. Ouvir um presidente da França dizer isto é uma coisa absolutamente extraordinária, porque é romper com toda a cultura histórica francesa, nomeadamente no domínio da educação nacional. E dizia ele, temos de mudar de método, changer de méthode. O nosso grande trabalho, o grande trabalho que temos pela frente é mudar de método, é pensar de outra maneira as nossas instituições e as dinâmicas dentro das nossas instituições. E repetiu a ideia de grand travail. O nosso grande trabalho
é este que temos pela frente, de perceber as práticas que já existem, de perceber as iniciativas que já existem, os projetos que já existem, as inovações que já existem, de olharmos para a realidade, de olharmos para o que está a acontecer, nomeadamente no quadro da resposta à pandemia, e de sermos capazes de analisá-las escola por escola, professor por professor, caso a caso, olharmos para isto e criarmos as condições para que este processo de transformação da educação tenha lugar. E depois diz uma coisa extraordinária para um presidente da França. E tudo isto deve ser feito voluntariamente. Há muitos professores que não querem. Tudo bem, não se envolvam. Há muitas escolas que não vão querer participar neste processo. Tudo bem, não vamos obrigá-las a nada. Mas aqueles que querem, aqueles que voluntariamente querem fazer esse processo, para esses nós temos que criar as condições, e isto é, 3 vezes utiliza o Macron esta expressão, uma revolução coperniciana, ou copernicana, como nós diríamos em português, é uma verdadeira revolução cultural, diz o Macron, conceito que eu pessoalmente não utilizaria, mas foi utilizado por ele no discurso. É uma verdadeira revolução cultural na maneira de pensarmos a educação e as transformações em educação. Se eu vos trago este discurso do Macron a título de exemplo, é porque ele é muito coerente, tanto com o relatório da Unesco, de que eu vos falei no início, como com a cúpula do Transformando a Educação que teve lugar nas Nações Unidas. O reconhecimento de que não vai ser por novas leis, novas instruções, novos currículos, novas reformas, novas instruções, que alguma coisa vai mudar nas nossas instituições, mas vai ser a partir da capacidade de criar as condições para que alguma coisa nova possa acontecer. E o Macron vai mesmo mais longe, e quando diz voluntariamente, ele diz: a minha responsabilidade é criar as condições para que isso aconteça. E, portanto, a partir de hoje, diz ele, a partir de hoje, está disponível um fundo de 500 milhões de euros para qualquer professor ou qualquer escola que queira lançar-se num projeto e numa iniciativa de inovação e de projeto. Mas, e vão ver que isto tem relação com o que eu vos vou dizer daqui a bocado, mas esse dinheiro não está sujeito a nenhuma prestação de contas. Nós não esperamos que toda a gente tenha sucesso. Nós não esperamos que vocês sejam obrigados a publicar não sei quantas coisas e a ter não sei quantos artigos. Nós estamos a dar este dinheiro, em grande parte até, para que vocês possam errar. O Presidente de França diz isto no seu discurso de abertura do ano escolar. O dinheiro que vos estamos a dar é sabendo que vai haver muitos erros, que vai haver coisas que não correram bem, não tem nenhuma importância, é disso que precisamos nesta altura. Não é o António Nova que está a falar, é o Presidente da República de França que faz este discurso, em grande parte na sequência do relatório da Unesco, em grande parte na sequência da cúpula Transformando a Educação das Nações Unidas. E isso, no fundo, quer nos dizer que o futuro não se prevê, que o futuro não se antecipa, que o futuro não se planifica, que o futuro inventa-se, que o futuro constrói-se. E é este o sentido da palavra coragem que eu procurei trazer-vos aqui no subtítulo desta intervenção. E para isso, o melhor que podemos fazer, como reitores, como dirigentes, como ministros, como responsáveis pela educação, é criar as condições nas nossas escolas para que haja diversidade de soluções e para que haja liberdade de iniciativa na construção dos futuros. Sobre a diversidade e sobre a liberdade poderia falar-vos agora durante muitas horas, porque as nossas instituições são rígidas, são burocráticas, são iguais. Não admitimos que as universidades têm que ser diferentes, não admitimos que têm que ser governadas de maneiras diferentes, não admitimos que têm que ter projetos diferentes, que a força das universidades está na sua diversidade e não na sua uniformidade, e não na sua avaliação da mesma maneira e pelas mesmas instâncias e com os mesmos métodos. E também não admitimos que tem que haver diversidade dentro das instituições, que os professores não são todos iguais,
que não têm que dar todos o mesmo número de horas, que não têm que fazer todos a mesma coisa, que eu, professor com 30 anos de idade, não sou o mesmo professor com 40 anos, nem com 50, nem com 60, que houve momentos da minha vida em que me quis dedicar à pós-graduação e momentos da minha vida em que me quis dedicar à graduação, que houve momentos da minha vida em que me quis dedicar exclusivamente à pesquisa e momentos da minha vida em que me quis dedicar exclusivamente ao ensino. E por isso essa estrutura de avaliação, essa estrutura de medidas iguais, uniformes, sistemáticas, mata a diversidade das nossas instituições e mata a liberdade de iniciativa. Porque não gostamos de perceber que há iniciativas diferentes e que as pessoas podem ser diferentes e que as instituições podem ser diferentes e está na dinâmica da diferença, na dinâmica da diversidade e da liberdade, está, na minha opinião, grande parte do futuro das nossas instituições e da educação no futuro. E num tempo, que é o tempo de hoje, que ninguém tenha dúvidas disto, que é o tempo em que estamos a viver a maior transformação na história das universidades. Nós podemos fazer de conta que as universidades vão ficar iguais depois da pandemia, que vamos regressar, como se diz, ao normal, não é? Não há nenhum regresso ao normal, e ainda bem. As instituições não vão ficar iguais, elas podem fazer de conta durante algum tempo que não foram profundamente afetadas por tudo o que se passou nas últimas décadas e também durante a pandemia, mas nós estamos a assistir à maior transformação da história da educação e da história das universidades. Se eu quiser recuar à história universitária, talvez só tenha havido alguma coisa parecida no princípio do século XIX, com a ideia da chamada Universidade de Investigação, da Universidade de Humboldt e toda a ligação entre o ensino e a pesquisa. Todo esse modelo criado há 200 anos foi um modelo muito transformador das universidades. Agora é um tempo de profundas transformações. Em Portugal, nós gostamos de utilizar a fórmula dos 3 Ds, não é? 3 palavras começadas por D para mostrar as mudanças, que foram os 3 Ds da Revolução dos Cravos do 25 de Abril. Na verdade, eu vou falar-vos de outros 3 Ds, peço desculpa de o fazer apenas em 15 segundos cada um, não é? Cada um deles daria para várias palestras, mas é apenas para deixar um apontamento de 3 mudanças em curso nas universidades. A primeira é o D de desenvolvimento. Não, o desenvolvimento não pode continuar a querer dizer crescimento. O desenvolvimento tem que ter uma dinâmica de sustentabilidade e para isso precisamos de uma outra ciência, precisamos de uma ciência aberta, precisamos de uma ciência da convergência, precisamos de uma ciência cidadã, precisamos de um outro tipo de produção científica que as universidades não têm feito nas últimas décadas. As universidades entraram por uma lógica científica produtivista, muitas vezes com pouco sentido, muitas vezes com pouco significado, mas para responderem às medidas e às avaliações a que tinham que responder. Nós desviamos-nos muitas vezes do nosso trabalho para ficarmos conformes a uma lógica de avaliação e de medidas que em grande parte estão a matar as universidades ou grande parte do mundo universitário. O desenvolvimento vai ser de outra maneira e isso vai nos obrigar a produzir de outra maneira dentro das universidades, a ter uma outra relação com a ciência e com o conhecimento científico. Mas também o digital vai mudar profundamente as nossas universidades, com a criação de novos ambientes educativos, uma pedagogia que eu chamo do encontro e do trabalho, não uma pedagogia das aulas. Estávamos a falar no início com a reitora da UFRJ do currículo de formação médica de Harvard, que é apenas o melhor curso médico que há no mundo, não é? E que criou um currículo de educação médica em que deixou de haver aulas. Não há aulas. Na Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, que é a melhor faculdade de medicina do mundo, não há aulas. E não há aulas porquê? Porque eles dizem que o nosso tempo é tão precioso que não o podemos gastar em coisas que podem ser feitas de outra maneira, através da internet, através de outras coisas. O nosso tempo é dedicado ao encontro e ao trabalho em comum. É dedicado
ao encontro entre alunos e alunos, entre alunos e professores. Nós temos que valorizar cada minuto do que os estudantes passam nesta universidade e não o valorizarmos pondo-os em anfiteatros com 200 pessoas, não é? Todos distraídos, um professor a dar aulas em que ninguém está a ouvir. Isso é um desperdício do tempo e nós precisamos dedicar o tempo a outras coisas. O digital vai mesmo revolucionar profundamente as nossas pedagogias e as nossas instituições. E muitos aqui dirão, mas o digital é horrível, as plataformas digitais, o monopólio dos GAFAMs, das grandes indústrias, tudo isso é verdade. E temos de fazer a crítica disso, e por isso, quando falamos de uma ciência aberta, falamos também de recursos abertos, falamos também de uma internet do comum, falamos de uma internet do bem comum, falamos da produção de hardware e de software que não esteja na mão desses grandes monopólios, mas isso não nos pode levar a criticar o instrumento digital que faz parte das nossas vidas. Eu dou-vos um exemplo. Eu sei que é um bocadinho demagógico. Todos aqui que estão na área da educação são capazes de fazer, durante 1 hora, um discurso contra o monopólio das editoras de livros didáticos. O monopólio das editoras de livros didáticos e dos manuais escolares e das apostilhas é das piores coisas que existe na área da educação. Todos somos capazes de fazer um discurso de 1 hora sobre isso. E, no entanto, algum de nós se atreveria a criticar o livro? Daí deduzir que então temos que criticar o livro? Não, o livro não é criticável. O livro é um instrumento essencial da nossa aprendizagem, do nosso conhecimento, e o mesmo eu diria sobre o digital e sobre os novos ambientes educativos. E, em terceiro lugar, uma coisa de que se fala pouco, não é? Que talvez no Brasil tenha menos impacto do que na Europa, que é o aumento da esperança de vida, a demografia, que está a mudar radicalmente as nossas sociedades. Para mim, é a grande revolução silenciosa das nossas sociedades e que, obviamente, vai trazer para as universidades novos públicos e dinâmicas intergeracionais como nunca existiram dentro do espaço universitário. Se eu vos disser no caso de Portugal, tenho os números na cabeça no caso de Portugal, a revolução é estrondosa. Há 100 anos, a esperança média de vida em Portugal era de 32, 33 anos. 32, 33 anos. Tudo se jogava entre 2 gerações. Em 1970, 50 anos depois, a esperança média de vida era de 67 anos. Tudo se jogava entre 3 gerações. Hoje, a esperança média de vida é de 82 anos. Tudo se joga entre 4 gerações. E anuncia-se para daqui a 20 anos uma esperança média de vida superior a 100 anos. Tudo se vai jogar entre 5 gerações. Muda tudo. Na habitação, nos transportes, na vida familiar, na vida social, no consumo de energia, na lógica produtiva, na transmissão patrimonial, na relação entre as pessoas, e vai mudar tudo dentro das universidades também. Porque o nosso público principal não vai ter 20, nem 21, nem 22 anos, o nosso público vai ter 30, vai ter 40, vai ter 50, vai ter 60 anos, e isso vai ser uma mudança essencial do espaço universitário, a dimensão demográfica. Claro que estas transformações, que estes elementos de transformação já cá estavam todos antes da pandemia, mas a pandemia funcionou como uma fotografia que se revela, revelou-os com a nitidez, com uma grande nitidez, e obriga-nos a todos a agir e a reagir a estes processos e a estas mudanças. Num certo sentido, o modelo das Research Universities, que todos nós, eu como reitor, reitores todos, não é? Que todos nós, enfim, de que todos nós nos orgulhamos, não é? O modelo das Research Universities, das universidades de investigação, e que se impôs de maneira muito forte nos últimos 30 anos, trouxe consigo universidades mensuráveis, não é? Trouxe consigo uma hegemonia da medida, não é? Que tem dominado a nossa vida académica, que tem dominado o nosso produtivismo científico, que tem dominado a avaliação das universidades, que tem dominado tudo. Quer dizer, todas as nossas universidades são dominadas por indicadores de medida, não é? Mensuráveis, seja na acreditação, seja na avaliação das instituições, das carreiras, dos professores, dos pesquisadores, da nossa vida docente, e isso trouxe elementos positivos. Isso trouxe elementos positivos.
mas trouxe também muitos elementos negativos, trouxe também muitos elementos que nos desviaram de grande parte das nossas funções, aquelas que não eram mensuráveis, aquelas que não eram passíveis de serem medidas, e por isso eu cada vez acredito mais que as universidades devem ser universidades, com C, não é? Universidades incomensuráveis, não é? A ideia daquilo que não é possível de ser medido, não é? Incomensuráveis na sua responsabilidade, na sua imensa responsabilidade, mas incomensuráveis também de não se deixarem hegemonizar, dominar por uma lógica da medida que em grande parte nos está, a meu ver, a prejudicar imenso. E isso quer dizer assumir a nossa imensa responsabilidade pública e, sobretudo, assumir, de uma vez por todas, o poder transformador das universidades. O poder transformador das universidades é imenso, é incomensurável, não é? Mas muitas vezes ele não tem sido exercido na sua plenitude e, num certo sentido, foi isso que eu vos quis dizer nesta primeira parte da minha intervenção. E se há um lugar onde a responsabilidade das universidades, e esta é a segunda parte da minha conversa, pode ser exercido, é verdadeiramente na reconciliação do mundo universitário com a educação e a pedagogia. Num certo sentido, o modelo das Research Universities, pelo seu próprio título, afastou-nos um pouco do mundo da educação e da pedagogia. E, no entanto, é a reitora de Harvard que diz e repete, uma senhora extraordinária, enfim, saiu agora há pouco tempo do cargo, chamada Drew Fost, que diz: nós aqui em Harvard, o coração de Harvard é a educação e a pedagogia. É o coração da nossa universidade. E cito-a de cor no seu discurso de tomada de posse. Dizem muitas vezes que as pessoas vêm para Harvard para estarem perto dos maiores génios e dos maiores cientistas que há no mundo. Não é verdade, diz a reitora. Não é verdade. As pessoas vêm para Harvard não para estarem perto destes génios, mas para serem ensinados por eles, para serem educados por eles. É para isso que as pessoas vêm para Harvard, não é para estarem perto deles, não é? É para terem com eles uma relação pedagógica, para terem com eles uma relação de ensino e de educação. E isto, a reconciliação do mundo universitário com a educação e a pedagogia, implica, obviamente, um debate interno sobre a pedagogia do ensino superior, que é um debate hoje em curso nas grandes universidades do mundo. Eu, nos últimos 3, 4 meses, fui chamado a 5 ou 6 grandes universidades do mundo para falar da pedagogia do ensino superior e a necessidade, não é, de uma revolução na pedagogia do ensino superior, na linha do que estávamos a discutir com o curso médico de Harvard, e implica externamente, e é disso que eu vos vou falar, neste final de conversa, implica externamente um compromisso com a educação pública. E a minha teoria, a minha tese, é que no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, este compromisso das universidades com a educação pública não tem sido cumprido, não é? Não tem sido devidamente cumprido e que chegou à altura dele ser assumido na sua plenitude. E de ser assumido na sua plenitude, provavelmente, a maneira melhor de o fazer é através da formação de professores de educação básica, que é uma das missões que as universidades assumiram nos últimos 30 anos, mas as universidades assumiram essas missões nos últimos 30 anos, quando se passou das escolas normais para as universidades, mas assumiram essa missão sem nunca verdadeiramente se terem dedicado a ela. Sem nunca verdadeiramente se terem dedicado a ela, ou pelo menos lhe terem dado o lugar devido. É uma situação grave no mundo, uma situação no mundo em que faltam professores, em que há o reconhecimento de que os professores são mal formados, em que há um sentimento de desvalorização da profissão. Esta é uma realidade do mundo. A OCDE tem publicado relatórios sobre isto, a União Europeia tem publicado relatórios sobre isto, o Banco Mundial tem publicado relatórios sobre isto, mas acima de tudo, a Unesco tem publicado documentos uns atrás dos outros sobre esta matéria. É uma situação grave no mundo,
mas, na minha opinião, e se me permitem, é uma situação ainda mais grave no Brasil, não é? Ainda mais grave no Brasil do que no resto do mundo, porque no Brasil, a crescer esta situação que se vive no mundo, tem-se ainda uma maioria de professores formados em cursos privados, à distância, muitas vezes de fraca qualidade, e um certo desinteresse das universidades públicas por esta matéria ou por esta missão. É por isso que, para mim, a ideia da criação de uma casa comum da formação de professores dentro da universidade é uma ideia que eu gostaria de partilhar convosco e, num certo sentido, terminarei esta minha conversa com esse convite. A construção de um lugar dentro da universidade. Aquilo que nós, aqui na UFRJ, temos chamado um terceiro lugar ou um terceiro espaço que junte dentro da universidade todos aqueles, não é, que queiram investir e investir-se na formação de professores. Porque a formação de professores não é um tema único ou exclusivo das faculdades de educação. A formação de professores é um tema de toda a universidade. Precisamos dos cientistas, dos biólogos, dos historiadores, dos filósofos, dos físicos. Precisamos de toda a gente dentro da universidade que se queira investir e investir-se na formação de professores. Precisamos desta aliança. Uma aliança não para dividir poderes, tão típicos dentro da universidade. Eu fico com isto, tu ficas com aquilo, tu ficas com este bocado, eu tenho um pouco mais, o outro tem um pouco menos, mas para tentar somar presenças em torno das universidades, da formação de professores, para que as universidades públicas assumam, de uma vez por todas, a formação de professores como uma das suas grandes prioridades, talvez mesmo como a sua primeira prioridade. Eu sonho com o dia em que um reitor ou uma reitora, em que um plano estratégico de uma universidade ponha como primeira prioridade a formação de professores. Até agora não conheço nenhum. Pode ser que exista, mas não conheço. Porque, obviamente, é mais fácil, não é? É mais fácil dizer que é a ciência, que é o conhecimento científico, que são as grandes prioridades, e são, e têm que ser, e devem ser, mas gostaria de um dia poder ter também essa dinâmica. Uma casa comum da formação de professores dentro da universidade, uma aliança interna de todos que dentro da universidade queiram investir e investir-se na formação de professores. E eu até teria tendência para dar o passo seguinte e dizer como ao Macron, voluntariamente, quem quer, quer, quem não quer, não quer. Quem quer continuar a fazer as mesmas coisas, mas quem quer envolver-se nessa dinâmica, que lhe sejam criados os incentivos, as condições e que lhe seja permitida essa dinâmica de investimento. Uma casa comum dentro da universidade, num processo que só pode ser promovido e incentivado pelos reitores. Não é um tema de uma faculdade de educação, não é um tema de um grupo, não é um tema de um departamento, ou é uma política central assumida ao nível da reitoria, ou muito dificilmente ela será concretizada. Uma casa comum de formação de professores dentro e fora da universidade. Porque a grande diferença, o grande diferencial desta casa comum é justamente uma aliança externa com escolas, com professores, gestores municipais e estaduais para criar novos processos de formação de professores. Não é? Esta é que vão desde a formação inicial ao processo de indução docente, de entrada na carreira, à formação continuada. Criar uma malha institucional, criar um terceiro lugar, um novo arranjo institucional, uma instituição de pares. Isto é, que sejam pessoas das escolas, sejam diretores, sejam professores universitários, são pares dentro desta instituição, são pares dentro desta casa comum, que permita dar corpo a novas políticas de formação de professores e a uma revalorização da profissão docente. É isto que está em jogo nesta casa comum, em que há a única metáfora que me veio à cabeça hoje de manhã a preparar esta apresentação, é a metáfora do spinner, não é? Em que as coisas parecem diferentes, não é? Parecem ter a universidade de um lado, as escolas dos outros, as políticas do outro, mas quando nós pomos o spinner a girar, nós deixamos de ver essas diferenças e percebemos um movimento, que é um movimento que envolve todos em torno de novas políticas de formação de professores e de revalorização da profissão docente.
uma casa comum da formação de professores e da profissão docente. Uma casa comum onde se faz a formação inicial, onde se desenvolvem políticas de recrutamento e de carreira dos professores, e por isso é importante que os gestores municipais e os gestores estaduais aqui estejam, onde se desenvolvam novas práticas pedagógicas, e por isso esta casa comum tem que ser uma casa de liberdade. Quem estiver nesta casa comum, as 20, 30, 40, 50 escolas básicas, as 1, 2, 3 universidades que estejam dentro disto, tem que aceitar que o horário de trabalho dos professores pode ser organizado de maneira diferente, que as turmas podem ser organizadas de maneira diferente, que a rotina escolar e pedagógica pode ser organizada de maneira diferente, porque senão é impossível qualquer dinâmica de inovação ou de liberdade. Espaços de liberdade, de experimentação, de iniciativa, de ensaio, exatamente no sentido do que diz o relatório da Unesco, exatamente no sentido do que aconselha a cúpula Transformando a Educação das Nações Unidas, exatamente no sentido do discurso do Emmanuel Macron que eu aqui vos trouxe. Espaços de liberdade que são incomensuráveis, não é? Que não são possíveis muitas vezes de ser medidos, mas é dessa incomensurabilidade que pode surgir a educação do futuro ou a educação no futuro. Uma casa comum onde se façam pesquisas, publicações, debates, onde se concretize o subtítulo do relatório da Unesco, um novo contrato social pela escola pública e pelos professores, que seja lugar de uma voz pública forte. O que é que as universidades, em aliança com os seus parceiros externos, têm a dizer sobre os professores? Que voz é que têm para influenciar as políticas públicas, para ter a sua responsabilidade pública? Eu sei que vocês estiveram aqui a discutir durante estes dias políticas da Andifes. Mas quando cheguei aqui ao Brasil, há 2 ou 3 dias, a primeira pergunta que fiz a 2 ou 3 colegas é: estamos num período de transição, felizmente, não é? Estamos num período forte de transição, o que é que vocês, universidades, já disseram sobre formação de professores? Ainda não fizemos nenhum documento, estamos à espera. Estão à espera de quê? Estão à espera de quê? Talvez sejamos chamados pelo grupo de transição. Estão à espera de ser chamados pelo grupo de transição. Isso é outra coisa. Isso é política, e é política partidária. A força das universidades não está aí, está na sua voz própria, está na sua voz que se é manifestada, mas para isso é preciso haver lugares. Se nós não tivermos lugares, se não tivermos espaços onde essa voz se possa construir e à qual possamos dar visibilidade, ficaremos sempre dependentes de ser chamados por um, ou de ser chamado por outro, ou de uma coisa ou de outra coisa. É esse exercício de uma voz pública forte, um lugar de participação nas políticas públicas, que eu vos quis aqui falar com esta proposta sobre a formação de professores, que na verdade é uma proposta que o Hélder está ali sentado e o Hélder vai-me dizer, mas muito do que está aqui, dos pressupostos que aqui estão, já estavam em programas como o PIBID e outros programas que existiram no Brasil. Pois claro, ninguém inventa nada de novo. Não há nenhuma novidade extraordinária, não há nenhuma coisa que vem da atmosfera ou do céu, não é? Como uma novidade. Isto é possível porque o Brasil tem uma história e tem um património de trabalho sobre isto, mas é preciso agora trazer isso para um outro nível, ao nível do que o reitor Roberto Lehrer chamava uma nova institucionalidade, um novo arranjo institucional, não é? Uma nova dinâmica que consolide muito desses programas, desses projetos que foram importantíssimos no Brasil e que agora precisam ter outra corporização, precisam ter outra capacidade de se instituírem. Por aqui termino, porque num certo sentido é esse o objetivo do Complexo da Formação de Professores. Está aqui a professora Carmen, que é a coordenadora ou diretora do Complexo, não sei bem qual é o teu título, acho que é coordenadora do Complexo, não é? E uma iniciativa que tem sido tomada aqui pela UFRJ, que já tem 5 anos, portanto é um caminho que está a ser feito pela UFRJ, mas o sentido da minha presença aqui é apenas dizer-vos, a UFRJ sozinha não vai lá, não é? Isto só vai ter capacidade de influenciar as políticas públicas no Brasil e só vai ter capacidade de haver um tempo novo na formação de pessoas no Brasil se mais 3, mais 4, mais 5 universidades públicas brasileiras, mais 6, mais 7 universidades públicas brasileiras forem criando um movimento em torno disto e por isso
o que eu tenho aqui para vos dizer, para além da primeira parte desta conversa, é fazer, na medida das minhas possibilidades, um convite às universidades públicas para se envolverem num movimento de transformação da formação de professores, cada uma à sua maneira. Não vai haver 2 arranjos institucionais iguais. O complexo não tem que ser duplicado nem replicado em lado nenhum. Isso não existe. Cada uma vai encontrar o seu caminho, vai encontrar a sua forma, mas juntas numa mesma ambição de defesa da escola pública e de valorização dos professores da escola pública. É esta ambição que o Brasil, na minha opinião, precisa das suas universidades públicas, precisa disso hoje, mais do que nunca. A inscrição da educação e da formação de pessoas como uma das vossas prioridades é parte da vossa responsabilidade pública, não é obviamente a única, tem muitas outras responsabilidades públicas em muitos outros setores, em muitos outros domínios, mas foi essa que eu quis aqui hoje partilhar convosco, agradecendo muito o vosso convite e a oportunidade para me dirigir a um grupo tão destacado de dirigentes universitários e de reitores. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Nova. Tenho certeza que vai dar um belo material aqui para o nosso debate, mas antes eu quero passar a nossa Denise Carvalho, que é a comentadora ou debatedora, né, e que hospeda, como já ficou bem colocado pelo professor Nova, esse centro tão interessante, né, que, quem sabe, hein, pode ser um grande modelo, inclusive, aqui para as outras universidades do sistema também, Denise. Então, por favor. Muito obrigada, Ricardo. O professor Antônio Nova nos brinda com essa conferência excelente, mas principalmente inspiradora, professor. Professor Nova